Agora sim. Júnior. Muito bem, Coisa chegamos. boa. Estamos aqui mais um dia. Mais um podcast, 21º Primeiro. episódio. Estamos entrando em 2025 a todo vapor. Graças a Deus. E cada episódio tem uma novidade. Conta pra nós, então. Um convidado novo. É isso aí. Perfeito. Vai que é melhor que isso. Convidado novo, trazendo muita experiência, trazendo muita coisa boa, muita coisa legal para dividir com a nossa audiência, né? Antes de mais nada, eu já quero pedir para você tocar o botãozinho aí de compartilhar e mandar para aquele amigo teu que gosta de política, que gosta de falar sobre propósito, por que não impacto social e também por que não falar sobre liderança, empreendedorismo e muito mais, né? Também falar sobre muitas causas da nossa sociedade, porque hoje a nossa convidada, Igor, ela traz todos esses assuntos Uau. e uma experiência assim de vida incrível, né? Eu tô falando da Veridiana Pacheco, uma das mulheres eleitas mais votadas de Sapucaia do Sul, presidente da Câmara Municipal, isso? Isto. E uma voz ativa por mudanças reais. Seja muito bem-vinda, Veridiana. Bom, meninos, posso chamar de meninos, Pode, né? pode. Fica à vontade. Vou ficar até feliz. Tô dando uma revigorada, né, gente? É uma honra estar aqui com vocês, na audiência de vocês. Sabe que vocês têm feito aí programas top com pessoas mega especial, então para mim é uma honra estar aqui, dividir um pouco da nossa vivência, poder estimular pessoas, né, a viver os seus propósitos de vida, porque senão não faz sentido a gente estar aqui nessa terra, né? Tá certo, é isso aí. E a gente vai bater um papo muito legal, mas primeiro eu gostaria que começasse contando um pouquinho da tua história, né? Quem é a Veridiana, né? Porque a gente fala, vereadora Veridiana, né? Tu é a vereadora, não. Ela está a vereadora, mas antes disso, ela tem uma história, ela tem uma vivência, né? Conta pra nós um pouquinho dessa história, Veridiana. Desafiador falar de nós, né? A gente passa o dia cuidando, a vida pública, ela nos ensina com o tempo a esconder um pouco mais da nossa vida particular para poder viver, porque a vida pública ela é muito aberta, né? Eles usam muita coisa particular tua nos momentos de eleição. Então tu vai caminhando essa caminhada pública e tu vai se blindando das informações, né? Dificilmente é só em podcast mesmo assim que eu ando falando mais um pouco mais, né? Mas tu tem medo, tu tem receio de falar dessa Vere lá atrás e usarem algo contra você em algum momento de eleição. Então, é um prazer poder falar um pouquinho da Vere, né? A gente fala muito da vereadora. Mas a Vere é uma sobrevivente da vida como muitos, como quase todos. Eu vim de um lar bastante desestruturado. Meus pais se divorciaram quando eu tinha 5 anos de idade. Eles eram pais que eu amo a vida deles, mas naquele momento, naquele ciclo, infelizmente eram pais alcoólatras. Então, eu cresci assim tendo uma infância bem delicada, com brigas, com não nunca apanhei, não é sobre isso, né? Mas por essa desestrutura externar muito forte dentro da minha família,
Infelizmente, fui abusada quando criança e falo tranquilamente porque já passei processo de cura, né? Sim. Então, mas tudo isso para mostrar que quando as câmeras mostram algo, mas existe as dores que a gente vai curando durante o processo, né? E eu só fui descobrir que isso refletia na minha vida e tinha cura, embora conhecer Jesus a partir dos 7 anos de idade, com 33, quando eu fui encontrar meu Nossa. propósito de Ó, vida, que eu fui ver que aquilo que eu passava na minha infância, que refletia dentro do meu casamento, e por ser cristã, eu achava que era Jesus tinha que curar sem eu contar pra ele que doía. Tipo assim, ah, Senhor, o Senhor conhece a minha vida, vai curando aí. Não, ele quer que tu conte pra ele, ele quer que tu traga à memória aquilo que te causa dor, e às vezes por ser algo delicado, tu não quer falar mais sobre aquilo, Quanto tempo né? faz que tu conseguiu ter essa visão? Eu vou só pedir pra te puxar o microfone um pouquinho mais perto. E, Nath, por favor, aumenta um pouquinho o volume da live ali. O pessoal disse que tá um pouquinho da live. Filha, esse? Tá. Como é que tá chegando lá no receptor? Tá no vermelhinho? Tá, pode aumentar mais. Chega, pode deixar de chegar no vermelho ali. Tá, ok. O pessoal disse que tava meio baixinho e Então nossa tá. audiência, Eles cobram. eles Tá cobram, aí. né? É isso aí, tem que sair com A qualidade, gente tá tem que ficar fazendo pra bom, eles, né? exatamente. Então, como é que tu faz como é que tu passa por esse tempo? Isso é recente? Isso aconteceu há quantos anos, assim, pra te ter essa evolução? Eu estou com 41. Nossa, Não. ó, Ó, já fui não, elogiada só com nossa, né, gente? é, Eu acho que eu já fui elogiada. não parece mesmo. É Parece sim, bem mais jovem. é Jesus, né? É Jesus. Cumprir o propósito te dá dor de cabeça, mas o Senhor vai te dando energia. Na verdade, eu sofri os abusos até o divórcio deles, né? Eles encerraram ali até os meus 7 anos de idade, que foi quando meu pai casou novamente. Daí ele casou com uma pastora. E a partir dali eu comecei a ter coragem que eu não queria mais estar indo para o seio familiar da minha mãe, que era lá onde Onde acontecia. acontecia. Então foi ali até os 7 anos, mais ou E como menos, é que que eu tu lembro. lidou com isso? Porque eram familiares. Era do meu seio familiar. Eu não lidei, na verdade, Não, né? só. Aconteceu, eu tentei expressar na época, antes nós tivéssemos a nossa pastora Danessa Bitelo, né? É a nossa conselheira tutelar e é a minha mentora, minha conselheira também. Ela que me ajudou nesse processo de cura, inclusive junto com a Márcia, né, com as mulheres com uma missão. Então eu não lidei. Eu tentei expressar, não tínhamos conselho tutelar para denunciar, se tinha era muito, Omisso. não existia bem, nunca ouvi falar na época. Tentei reproduzir para alguns familiares meus por parte de tias, e eu acho que eles acharam que eu estava brincando. E eu só fui sentar para conversar com a minha mãe se ela sabia que aquilo tinha acontecido comigo, que era o motivo pelo qual eu não quis ficar com ela no divórcio. Com 9 anos foi a última vez que ela me viu, e aí, por eu ter ficado com meu pai, ela não foi mais me procurar. Fiquei 9 anos sem ver ela, mas era porque eu não Nossa. queria ficar com ela por causa dos abusos. E aí eu não sabia se ela sabia. Daí quando começou o processo de cura, eu quis sentar com ela. E para mim ter coragem de falar com ela depois de adulta, acho que eu tinha 34 anos, eu tive que levá-la para o retiro das mulheres com uma missão. Para mim sentar, mãe, deixa eu lhe perguntar uma coisa, que isso é uma das coisas que me doeu na época. A senhora chegou a ver os sinais que eu mostrava isso, eu falando de quando eu tinha 5 anos com ela. E ela encheu os olhos de lágrima, assim, ela disse assim, filha, tu sabe que eu deduzia, mas eu tinha medo de saber porque eu não sabia como conduzir com aquilo contigo. Mas chorou, me pediu perdão. Só que quando eu fui conhecer o histórico, aí ela falou assim: eu não sabia como lidar contigo, eu não sabia como conduzir, eu não sabia como parar, porque era uma pessoa muito próxima. E tu sabia que eu vivi isso quando criança? Quando eu tinha 14 anos, aí ela abriu a história de vida dela, minha mãe, ela né? viveu também. Ela ela foi trabalhar, ela trabalhou muito cedo, com 14 anos, e quando ela foi pro trabalho, tô abrindo a vida da minha mãe aqui, né, com autorização dela, porque ela também tá curada, assim, eu creio eu. Ela foi assaltada com 4 rapazes que eram, em tese, vizinhos, assim, conhecidos, e abusaram dela. Só que ela foi violentada mesmo.
E quando ela chegou em casa e contou isso, foi-se taxada que ela estava com roupa, né, se oferecendo. E aquilo traumatizou a vida dela a ponto de ela se tornar uma mulher alcoólatra. Então, quando eu vi aquilo, parece que a minha dor era muito inferior. Eu falei, não, mãe, deixa eu lhe ajudar aqui, Jesus vai lhe curar e tudo. Não tinha como eu culpar um ser, né, dessa. Como tu não me cuidou de mim? Era pra te ter me cuidado e coisa e tal. Daí eu parei a minha dor e fui cuidar dela, né? Chorei com ela, falei, nossa, mãe, a senhora passou tudo isso, né? E aí depois ela foi me contando outros relatos, assim, muito fortes, muito graves. E que daí, se a gente não parar para olhar e curar, eu vou transmitindo para as minhas próximas Eu ia falar justamente gerações. isso. Tinha atitudes que eu tinha com meu filho, Esse trauma já era geracional, né? Vai passando. Ele já tava que vindo. vai gerando, e de forma sem querer, eu tinha atitudes com meu filho. Ah, porque eu não tive isso, ele também não vai ter. E eu descobri que isso era do meu trauma. Ah, por exemplo, assim, uma coisa boba que eu sempre conto, e foi ali naquele dia que eu vi que eu precisava de cura. Quando meu filho me pedia assim, com 5 aninhos, ah, mãe, faz um Nescau pra mim. Eu disse, não, filho, tu vai levantar e vai fazer um Nescau. Tu tem que aprender a se virar, porque eu me virei sozinha. E aí, nesse retiro, o Espírito Santo falou pra mim, tu sabe que quando tu faz isso pra ele, tu tá querendo reproduzir a tua dor que tu não curou? Uhum. Então tu tá deixando de ser mãe dele porque tu não teve a tua mãe que tu queria naquele momento. Que uma coisa é ensinar ele a caminhar com as próprias pernas, né? E outra coisa bem diferente É querer se cobrar dele de uma dor que eu é não querer curei ainda. descontar, é querer Eu não tive mais descontar mamãe nele. nessa idade. E É, tem é, o outro ponto também, né? Tem gente que vive assim, eu não tive nada na minha infância, agora eu vou dar tudo pro meu filho. Agora eu vou dar tudo, né? E Leva eu pro outro extremo. E ali no processo de cura, quando a gente permite ter ajuda, né, terapia, psicólogo, mas comigo foi 100% as meninas, né, me ajudando junto, e o Espírito Santo, ele revela as tuas atitudes. Ou é do excesso de dar demais, ou é do excesso de dar de menos. Muitas vezes tu tá refletindo uma dor que tu precisa de cura. E ali começou meu processo de cura. E eu estou ainda até hoje, meninas. Tem coisas que eu, meu Deus, o meu casamento estava indo para água abaixo porque ainda refletia a dor daquele momento de 5 anos. E isso é interessante, é tu conseguir enxergar e ver assim, não, ó, tô vivendo isso. O que eu tô vivendo é um efeito, mas existe uma causa. Por Existe isso que uma a gente causa. precisa de ajuda, precisa buscar ajuda. Exatamente. Quando eu não deixava o meu marido ser o cabeça da casa, por exemplo, era justamente porque, como muito nova, eu tive que cuidar de mim. Nossa. Eu não confiava em pessoas para cuidar da minha vida. Na verdade, não é que eu não confiava. Eu não tive pessoas no momento da infância para cuidar de mim, então eu não sabia como era ser cuidada. Então eu tive que aprender a me permitir a ser cuidada, para daí que o meu marido pudesse tomar e realmente cumprir o papel dele dentro do nosso casamento. isso acontece depois, vai para tua empresa, isso vai para o teu trabalho, vai Exatamente. para diversos lugares da sociedade junto contigo, né? Aí Exatamente. você não consegue ser uma boa líder porque tu não consegue confiar nas pessoas, tu delega e automaticamente tu viu que ela não tem capacidade para fazer, que ela não sabe fazer, em vez de ensinar, tu vai lá e diz, não, deixa que eu Deixa que eu faço. faço. É mais fácil Nunca para ninguém fez ti. para mim, eu sei me virar. É Não precisa de sempre eu para ajuda. tudo. Sempre eu para Que a tudo. desculpa do centralizador é isso, né? É uma coisa que eu trabalho muito em mim, assim, é isso. É delegar e deixar as pessoas fazerem, né? Porque eu sei fazer tudo. É, Agora, a partir do momento que eu olho pra pessoa e digo, tu não consegue fazer, eu tenho que me policiar pra ir lá e não fazer por ela, exatamente. né? E é por isso que eu digo que eu estou num processo. É um processo de cura. Depois da cura, vem tu aprender a lidar com essa vera e curada. Então, eu vou me testando nesses pontos de onde eu estou. Hoje eu sou vereadora, então eu tenho assessores ali, eu sou uma líder, né? Não quero ser chefe, daí eu vou me testando. Bom, aqui tem uma cura, aqui ainda eu tô sendo muito agressiva, porque lá ainda tá refletindo isso, Senhor, cura aqui, cura lá, né? Então, eu estou em processo. Eu acho que a gente vai viver um processo. O pessoal botou aqui, boa noite, queridos. Quando não me permito curar, eu impeço que a cura Uau. chegue aos que eu amo. Uma boa verdade. Obrigado pela participação, Danessa. A Danessa Bitello aqui, um Ah, abraço. nossa conselheira, Olha aí, faz ó. parte da minha vida.
Que legal, hein? Minha amiga Márcia, Vamos trazer aí também, hein? conselheira tutelar. Muito legal. Ela é profissional nisso, meninos. Ela se tornou profissional na coisa. Eu amo pessoas que se especializam em É, algo. Eu sempre acreditei assim que pessoas que são especialistas, elas resolvem problemas, elas não amenizam, né? é Então, verdade. E a gente precisa, nós, enquanto cristãos, a gente precisa aprender a ser especialistas. A gente precisa se aprofundar, né? E muita gente às vezes questiona por que que eu falo muito nas meninas das mulheres com uma missão. Óbvio que Deus foi colocando muitas outras ferramentas como pessoas na minha vida e eu sou grata, né? A toda uma equipe que me ajuda, a toda uma rede de apoio e depois Deus vai colocando novas ferramentas para cada ciclo. Mas elas marcaram a minha vida porque foi um marco. Existe uma Vere antes de 33 anos e uma Vere depois de 33 anos. E foi quando, numa madrugada, eu perguntei para Deus, Senhor, eu tô muito feliz desse momento. Eu estava com a nossa empresa lá, de aulas para habilitados, lá em cima, nós já estávamos com filial, nós já tínhamos comprado nosso carro do ano, fazíamos as nossas ações dentro da igreja. Sou filha de pastora, porque daí meu pai casou com a pastora ali, a gente é treinada, a igreja nos treina. Eu era líder do grupo de jovens, adolescentes, depois de criança, então diaconisa, limpava banheiro, atuava na porta. É assim que é alguém serve, que serve, né, dentro, como filho de isso aí. pastor. Uhum. Então a igreja foi me aperfeiçoando, né? Só que chega um ponto que a gente chegou ali na nossa empresa. Eu me lembro que eu vim de um culto e eu cheguei em casa, eu me senti muito vazia. E aquilo me preocupou. Eu falei, meu Deus, eu tô vazia. Eu falei assim, eu falei, amor, sobe que hoje eu vou conversar com Deus. Tem uma coisa estranha aqui. Eu tô no auge da empresa. Deus me deu tudo o que eu queria, um marido, um filho, um carro novo. A gente congrega, dou dízimo, tá tudo certo. Sabe quando tu olha, tá tudo na prateleira certinho, mas tem algo fora do lugar. E eu não sei o que é. E eu tô me sentindo vazia. Tinha feito a primeira parte do louvor naquele dia. E aí eu falei, Faltou o Senhor, Shalom, né? deixa eu te dizer uma coisa. Eu tinha uma mesa do meu escritório e eu botei uma cadeira do meu lado vazia. Eu disse assim, Jesus, senta aqui que eu quero te falar uma coisa. Eu tô até constrangida de te dizer isso. O Senhor me deu tudo, eu tô com tudo aqui. Ganhando, acho que aquela quinzena fazia uma quinzena que eu tinha ganhado um prêmio em Gramado. Mas tem alguma coisa que não fecha nisso aqui. Eu tô sentindo um vazio. Eu tô constrangida porque não sei nem por quê. Mas tá incompleto a minha história, tá faltando alguma pecinha aqui. E aí parece que eu vejo Jesus me olhando assim, ai, até que enfim, né? Tu me perguntou alguma coisa assim, que bom que tu sentiu, né? Pois então, minha filha, eu sou um pai que eu te amo. Tu cumpre princípios, né? Tu tá, parará. Só que tu tá fazendo só o que tu quer. Tu não me perguntou se a empresa era da minha vontade, tu não perguntou. Eu fui te dando como pai, mas tu não me perguntou se esse é o teu Uau. propósito de vida. Tá tudo certo. Porque cumprir princípios é como uma conta de matemática. Eu vou cumprir, eu vou ter o resultado, mas não quer dizer que eu vou pro céu. Não quer. Se eu não me arrepender dos meus pecados, se eu não reconhecer o meu orgulho, eu posso ir para o inferno cumprindo o princípio. O princípio é o quê? Princípio da prosperidade. Eu fecho as portas como? Dou o dízimo, faço a minha parte financeira. Esse é o meu ponto de pensar, Uhum, tá, meninas? amém. Fica à Essa é a vontade. maneira que Jesus me organiza a minha mente, né? Então, por quê? Porque tem pessoas que, né? Tem pessoas e pessoas. Então, até que enfim, tu me perguntou. Mas se tu me permitir hoje tomar conta da tua vida e pegar a direção dela, tu vai viver muito mais do que isso. Tu vai passar alguns desafios. E aquilo me chocou, assim. Eu comecei essa oração e essa conversa, na verdade era 11 horas da noite, terminei 3 horas da madrugada. Chorando, como que o senhor não me avisou que isso aqui tudo é só eu, né? Fiquei constrangida com o Espírito Santo naquele dia. E eu falei: "Não, Jesus, eu quero viver o que tu tem pra mim, eu não quero viver a mim, porque eu tô vazia aqui com tudo isso aqui". A gente fez ano passado, seminário Carisma na Igreja da Batista Lagoinha. E aí teve uma matéria que a professora trouxe um vídeo
E aí, bem no final da matéria, ela trouxe esse vídeo, que acho que era até sobre dons ministeriais, né? E aí, no final, o vídeo era assim, ah, dia do juízo final, como se fosse o juízo final, e aí as pessoas se apresentavam na presença de Deus, e Deus dizia para elas assim, eu te chamei para ser um empresário, por que que tu escolheu seguir como pastor? É por isso que a tua igreja nunca passou de 50 membros. Tá entendendo? Tu Exatamente, tinha o né? dom da finança, nunca faltou nada pra ninguém, era uma comunidade pequena, todo mundo vivia feliz, mas o que eu tinha pra ti era sustentar nações através do teu empreendedorismo. Daí chegava pra outra pessoa e dizia assim: por que tu escolheu E ser até sustentar igrejas, por que projetos, tu escolheu ser um missões, né? empresário? O que eu tinha pra ti eram as nações. Eu tinha igrejas pra colocar na tua mão, pessoas pra você mudar o caráter, pra você alinhar e tudo mais. E começou E Deus dá sinais, né? confrontar as pessoas, porque elas iam pra um caminho completamente diferente daquilo que Deus tinha traçado pra elas, né? E daí a gente sempre diz, Deus, ele nunca erra, né? Mesmo que a gente escolha, porque Deus nos deu o poder de livre escolha. Arbítrio, né? É, e aí, quando tu tem esse poder de escolher como tu vai viver, ele não vai interferir. Mas quando tu faz como Paulo, escolhe ser escravo de Cristo, ele começa a escrever uma história exclusiva para você. E nessa história vai ter altos e baixos, vai ter os processos, vai ser difícil, mas o resultado é aquilo que O ele vazio não vai estar lá no teu nunca coração. vai estar. Eu sou estrategista, Uhum. né? Eu sou especialista em marketing de conteúdo. Então, eu não produzo um conteúdo sem uma estratégia, tá? Quando eu tô produzindo conteúdo, às vezes dá aquelas. Já parou assim, tô fazendo alguma coisa e dá tipo um negocinho, pá, tu fecha o olho e parece que vem um filme na tua mente. Muito. Aí, pra mim, aparece o Jesus do The Chosen lá. Parece que ele tá lá fazendo uma estratégia. Eu lembro de uma cena do The Chosen que eu acho muito legal. Que primeiro vem Pedro e reclama de Mateus. Uhum. E aí depois vem Mateus e reclama. E Jesus fala a mesma coisa que ele fala para um, ele vai fala para o outro, quem errou primeiro? Ele faz as pessoas trazerem a consciência o que fizeram. Então Jesus sempre teve uma estratégia para fazer todo mundo fazer aquilo que precisava ser feito. No final, o resultado era os dois serem perdoados um pelo outro. Mas não era Jesus que tinha que chegar e dizer assim, ó, o Balé pede desculpa pra ele. Não, quem errou primeiro? Traz a tua consciência. Então ele usou uma estratégia pra fazer isso. De Entende? comunicação, inclusive. Exatamente. Então eu sempre digo assim, quando a gente muda a estratégia de Deus, nós estamos quebrando a potência. E o incrível, meninos, é que pode ser que tenham pessoas que vão viver toda a sua vida e não conseguir ter essa plenitude de viver o que Deus tem para ela. É triste isso. Porque quando elas pode ser que elas não tenham tudo o que elas têm agora, mas esse maior que Deus fala, quando tu deixar eu fazer, tu vai viver coisas maiores e melhores. Não quer dizer que tu vai ser mais rico, que tu vai ter mais dinheiro. É sobre preenchimento do coração e da alma. Uau. E, Veredina, agora tu falando sobre isso, né? Que nem tu falou agora há pouco. Tem um assunto que tá muito em alta, que é o significado de Shalom, que é nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. E daí, os comentários, né, dos vídeos e coisa, eram as pessoas falando assim, então eu tenho que tirar tudo que eu tenho quebrado e tudo mais. Tá, Aí tem esse tem até lado. um vídeo que alguém pegou. Isso. Olha aqui, ó, se nada faltando, nada quebrado. E agora? A minha irmã foi lá e vendeu tudo que Botou tava tudo quebrado. fora. Só que no coração dela, a limpeza dela precisava começar por ali. É o que aconteceu, a gente entendeu? Eu precisava de uma comunicação com Deus. É isso, é não só um material, mas um E às vezes o espiritual, mundo não vai emocional. entender as ações que nós vamos tomar. E a gente acaba atropelando Deus, né? E, olha só, eu achava que por estar dando tudo certo, eu estava fazendo a vontade dele. Olha que loucura isso, né? E quando dá tudo errado, pensa, não, mas agora Não é tudo- de Deus, não. Na verdade, tu tem que ter um relacionamento com ele que ele vai dizer, tá dando Isso. tudo errado porque tu tá fazendo errado mesmo, tá dando tudo errado porque eu tô te organizando, tô te limpando, né? Então, na minha cabeça, não sei quem pode estar nos ouvindo hoje, dar tudo certo não quer dizer que tu tá fazendo a vontade de Deus. Não quer dizer. Então, essa é a Veri, né? Essa é a marca da Veri, essa menina que teve esse lar desestruturado, né? Não tinha uma base familiar, e isso é muito parecido com a sociedade, inclusive, que a gente vive hoje, um lar desestruturado, a figura paterna sem dar destino para os filhos, a Isso. mãe não tendo tempo para dar
o anseio da casa, ser o seio da casa, a preparação, eu não posso estar aqui fazendo comida todo dia, eu não gosto, mas é minha função enquanto mãe, mulher, preparar para que isso aconteça, sentar com o marido e organizar para que a família aconteça, porque senão o meu filho Samuel, que hoje tem 15 anos, ele não vai saber ser pai, ele não vai saber ser cabeça da casa, e ele não vai saber o que que é a função da esposa também, que deveria ser Isso. feita. E cabe a mim, não cabe a escola, não cabe nem a igreja ensinar. Isso é uma coisa que a família precisa ensinar. Opa. E aí, naquele dia que eu decidi trocar ali com Jesus, tá, Senhor, eu vendo a empresa, faço o que tu quiser, ele me botou na política. Naquela semana, Deus já começou a dar sinais. Eu achei que eu ia ter que vender a empresa. Falei, Senhor, eu vendo a empresa, eu faço o que tu quiser, vendo o carro, vou embora de Sapucaia e vou fazer o meu ministério, porque todo mundo achava que quem é pastor, os filhos vão ser pastores, eu não me enxergava dentro da igreja pastoreando, e aquilo já era um conflito emocional também muito forte dentro de mim, porque a igreja normalmente ela quer moldar como ela quer os filhos da família pastoral, né? Tem que ser como eles querem. Tem E que ser as, o exemplo. Isso, por muitas vezes, gerou um impacto emocional muito grande na minha vida, porque daí eu não podia errar. Parece que nós éramos Jesus. Eu não sei se é Sobe, assim hoje. sobe a régua, né? Daí os membros, né, naquela época. Eu acho que hoje não acontece isso, né, meninos? Hoje não, né? É só naquela época de anos atrás, né? É, não. e tu falou algo muito importante no começo sobre o medo, né? E mesmo tu tendo medo, tu continuou. E essa foi uma das maiores decisões da tua vida? Foi a mais difícil ou teve outra, assim, nesse sentido? De ir pra política? Na verdade, eu continuo com medo até hoje. É? Esse medo, eu acho que eu vejo aquele medo de Pedro andando sobre as águas e que não vai passar esse medo. Mas a gente vai aprendendo a confiar com o medo A gente em tem muitas Deus. experiências com Deus, e hoje de tarde nós falávamos sobre isso, né? E às vezes vai ter dias que tu vai ter vontade de parar. Eu é todo dia, meninos, porque a Tu vai política ela ter nunca von... vai ser comum para mim. A política pública ela não é um campo comum para mim. E e tem que essa ser assim, né? essa vontade às vezes ela vai te essa vontade às vezes ela vai te consumir, a ponto de tu parar não basta. Eu quero mudar. Alguns eu quero morrer, que nem o Cid, né? A gente vive. Sabe aquela cena da Era do Gelo que tem o Cid? Qual? Ah, eu vou morrer! Eu vou viver! Mais ou menos isso, Tipo Zé. isso. E a gente vive isso constantemente. E essas mesmas pessoas que vivem isso, e nós falamos sobre isso hoje, né? São pessoas que eles já viveram o extraordinário de Deus. Eles já viveram o milagre de Deus. Eles já não tiveram nada e do nada alcançaram tudo porque Deus colocou a mão dele, porque esse era o propósito dele. E essas mesmas pessoas, elas voltam para aquele lugar do Cid lá, eu vou morrer, eu vou viver, eu vou morrer. Não, Porque eu tô vivo ainda, dá pra ir mais um dia. exato, exato, entendeu? Então eu acredito que a gente parte desse princípio assim, todo mundo, todo mundo ele vai ter sempre uma válvula de escape, né? Mas às vezes o que Deus quer é que tu não olhe para essa válvula de escape. É que tu Sim. não olhe para essa solução aparentemente boa nesse exato momento, porque às vezes isso só vai suprir a tua necessidade, mas também vai matar o teu propósito. E Vai te roubar dele, vai te tirar do centro da vontade de Deus. Porque que é o centro da vontade de Deus para nós, eu imagino assim, o centro da vontade de Deus não é que eu fique rico, tá entendendo? é, Mas é que eu transforme outras vidas a partir daquilo que ele fez na minha. quando a gente vive um propósito, a bênção que a gente recebe nunca é só para nós mesmos. A bênção que eu recebo é para refletir no entorno que eu passo, que eu convivo, e foi isso que eu, para mim, ver, eu tenho esse diferencial na política. Respeitando todo mundo, os motivos por que entraram, e eu entrei por um motivo, e Deus tem aperfeiçoado isso no meu coração. Muitas das vezes eu cheguei com sede ao pote no meio político, achando que eu era religiosa e a certa, né? E aí queria mudar o mundo através da política. E todos os dias Deus me lembra, não, mudar o mundo é eu, tá? Vê, só é a ferramenta que tu precisa fazer correto lá dentro. Salvar Sapucaia é comigo, tá?
Tu só vai ser uma boa vereadora lá. Tu tem que lembrar disso, porque daí senão tu troca de fardo e fica pesado. Tu só tem que fazer o correto. Como disse, né? Como diz a nossa pastora Danessa, tu não tem que ser boa, velho, tu tem que ser justa. Para que Deus Isso. possa te usar E nesse fazer o meio. melhor. E fazer o melhor, ser excelente naquilo que tu faz. Os assessores estão aí e sabem, né? A nossa equipe. E eu sempre digo, como que eu vou mostrar Jesus através desse vídeo que nós vamos postar, Gabi? Como que nós vamos mostrar Jesus através desse WhatsApp para ser bem atendido? Só que daí eu cuidava do cidadão. Eu focava no cidadão, sabe, meninos? E chegou um tempo que disse assim, o Senhor disse assim para mim: tu tem olhado para teus colegas vereadores? Como que tu vai apresentar Jesus para eles? Sendo agressiva? Porque eu também quero que tu me mostre para eles, tá? Não é só para os que estão lá fora. Tem que ser espelho, né? Exatamente. Não tô te dizendo para te passar a mão por cima de nada errado, só tô te Uhum. dizendo que tu precisa se comunicar melhor. Eles precisam ver em você uma pessoa justa, não gritona, brigona, onde tu passa, as pessoas se repelem, não querem te ver, tem medo de falar contigo. E como que tu vai me mostrar para eles? Consagra, Senhor, tudo que você faz e os seus Aí planos eu comecei a serão. levar a pastoral, vamos morar aqui no gabinete. E já levava para os outros gabinetes. Vocês querem uma oração aí, porque nós precisamos morar, porque nós estamos tudo meio perdido aqui, a política nova precisa disso, e daí nós vamos botar Jesus aqui. E aposto que verdade. ninguém nega. Ninguém Todo mundo nega. quer. Não, E aí ninguém eu nega. comecei a entender o que Deus queria de mim dentro do propósito. Eu quero ser apresentado durante o propósito, tá vendo? Não é só quando tu ganha, não, é no dia a dia. É para aquela senhora da limpeza lá É muito dentro da bonito te Câmara. dizer que é cristão quando tu tá pedindo um voto, Aham. né? Mas isso não Eu manifesta, sou cristã. tu não manifesta Cristo depois, daí. Daí eu falo ali, não, a minha base é a família, eu não sei o quê, porque eu sou da A, da B. Daí quando eu passo por aquela senhorinha dentro da câmara, eu não dou bom dia pra ela, que tá ali limpando, né? E aí, isso é Jesus? Daí, né, dentro do teu propósito de vida? Não é. E a política, ela precisa da mídia, ela precisa do resultado, ela precisa do voto. Mas o plano maior é a gente, e eu falo eu falo muito de mim aqui, porque é a pergunta inicial, que eu não sei se nem tem ou se tem outra, mas ali existe um grupo de influenciar Jesus através de todos nós. Eu sempre digo, o Gabriel é através da comunicação, o Abner é através da chefia de gabinete, a Márcia é através da resposta no WhatsApp, o Adriano é através da demanda olho no olho do cidadão. Lá tem que ter Jesus nas tuas Verdade. atitudes. Então, e aí a minha família vem, meu esposo junto. As pessoas têm que chegar nesse ambiente e sentir a presença dele. Sentir. A gente precisa garantir a presença de Jesus em casa. Tessalonicenses que fala que Cristo é tudo em todos, né? Isso, e aí com isso eu consegui. Não é sobre ganhar confiança de políticos de direita ou esquerda, não. Eu consegui criar uma guarda que eles baixaram, né? Não Conseguiu falando nem construir um sobre- diálogo. Onde eles aceitam até que a gente ore lá dentro nos ambientes. A gente precisa levar Jesus para esses ambientes Eu sempre hostis. digo, a comunicação é uma das maiores portas de entrada em todos os lugares. Quem domina a comunicação, ele domina tudo. Jesus é o maior exemplo disso, né? Tudo que Jesus fez foi comunicando. Por que que Jesus pregava por parábolas? Né? Por que que Jesus pregava por parábolas? Facilitar o entendimento das pessoas. Para que as pessoas entendessem o que ele estava falando. É. Então, hoje, tudo que a gente desenvolve com base na comunicação, a gente tem um resultado melhor. Então, hoje, se tu usa da comunicação para conversar com as pessoas, eu sempre disse, não adianta tu entrar para política e querer, eu vou ser a oposição, um exemplo, tá? Só que tu não faz nada. Tu só briga lá Só dentro, critica. entendeu? Não traz uma Não solução. traz uma Que solução. acontece muito, né? Tu não resolve nada. É uma pessoa cheia de dogmas, orgulhosa porque não ouve ninguém, né? Não sabe ouvir, então ele não se comunica. Eu sempre digo, o que que é comunicação? É quando você fala e alguém entende que você falou. Só que se você não sabe ouvir, nunca ninguém vai te escutar. Exatamente, tu falou tudo. E aí as pessoas perguntam, Verde, tu é da direita ou da esquerda? Eu sou de Jesus. Eu sou do alto.
E eu sou de Jesus e ali vou ficar, mas eu tenho os meus regimentos, eu tenho como conduzir, né? Eu sei o que Jesus quer dali da direita e da esquerda, tá tudo certo. Só que a gente começa, se eu não me cuidar, eu me perco muito rápido na política, muito rápido. E é por isso que muitos se perderam. Existiu pessoas com boas intenções, inclusive cristã, que vêm pro meio da política. Só que se tu ficar sozinha, é um lobo, Ixi. se tu, por isso que hoje eu tenho um grupo de apoio, de oração, de conselho, né? Todos os dias me endireitam, porque senão daqui a pouco eu tô mais torta do que os outros que estão há 40 anos lá. É uma unidade pura. Tu falou pra nós ali que tu cresceu num lar cristão, né? Cercado por valores de serviço ali, comprometimento. Isso tá. Isso tu acredita que foi um preparo pra Eu para vivo estar na política 100%, hoje? 100% que eu vivi em cada liderança me treinou para estar nesses ambientes. Só que, quando a gente vive só isso dentro da igreja, eu percebo, e eu não estou aqui falando de igreja nenhuma e de ninguém além de mim mesma. Eu me tornei por um tempo religiosa, É a que o ponto. serviço, muitas vezes, ele te rouba do relacionamento, né? Exatamente, porque Deus o livre eu falar com alguém que era da política. Tanto é que o maior conflito interno meu, quando Deus me disse, tu vai precisar ir para a política, foi, mas Senhor, eu aprendi até hoje que a política era do diabo. Como que eu vou para esse Nossa. meio? Foi pregado, eu cresci com essa cultura. Então não tem como eu ir. E daí quando eu decidi ir, que é igual o Pedro, botou um pezinho ali, vou ter que ir, porque o Senhor tá mandando, eu prometi naquela madrugada que eu ia ir. E aí quando eu cheguei nesse meio, aí começou o conflito de como ser lá dentro. Porque tu tá num ambiente que a política não confia nos crentes e os crentes não confiam na política. Então tinha lugares que me diziam assim, tu não pode dizer que tu é crente aqui. Daí tinha outro lugar que dizia assim, tu não pode dizer que tu é política, tu vai no culto, nem diz que tu tá envolvida. Aí eu, com 13 meses, eu parei dentro, daí eu tava lá assessorando, eu falei assim, olha só, senhor, eu não consigo ser duas pessoas. Eu não consigo ser crente. Ó, tu tem hora pra ser crente, agora tu não é mais. Agora eu não posso dizer que eu sou cristã, agora eu não posso dizer que eu tô dentro da política porque o pastor não vai deixar eu entrar na igreja. E aí aquilo deu um nó na minha cabeça, como é que eu comecei a perder minha identidade naquilo ali. Eu falei, o senhor me disse que ia me trazer para um propósito e eu tô conflitando aqui nesse propósito, né? E nessa madrugada que tu ouviu Deus, tu ouviu uma voz, tu ouviu uma palavra, teve uma visão, o que que aconteceu contigo? Eu tive insights como você disse. Eu fechava os olhos, eu via uma pessoinha ali falando comigo. E aí eu tinha o computador na frente, eu falei, Senhor, me confirma através de uma palavra. E daí eu abri no YouTube o pastor Cláudio Duarte falando numa pregação de sair do barco, que eu vou te tirar do barco. Tu tá confortável. Tudo que tu me contou agora é porque tu tá confortável. Tu tem uma boa casa, um carro, tu congrega, tá tudo certo, tua vida tá certinho, mas tá confortável. Tu não tá fazendo, cumprindo o que eu quero, né? Porque cumprir Jesus não é ficar levando chibatada, mas é tu ser intenso naquilo que Deus te escolheu para fazer e tu vai viver momentos de deserto, sim, né? Isso é o meu entendimento. Então eu vi aquela palavra do barco e eu fiz algumas combinações com o Senhor. Porque é a minha maneira de eu ver que ele tá falando comigo. Então, assim, Senhor, se for para vender a casa e ir embora, eu só vou te pedir uma coisa. Na verdade, eu pedi duas aquele dia. Eu falei para ele que eu pedi uma, eu pedi duas. Duas coisas vai ser o sinal. Uma é que o que eu recebo hoje na minha empresa, eu preciso receber dentro do propósito, porque eu já tô com o meu patamar de vida assim. Olha a loucura, menina. Eu preciso receber eu preciso me manter dentro do propósito. Precisa, ponto. Vendo tudo, mas aonde o senhor me botar, o senhor tem que me manter com esse valor aqui, né? E tá tudo certo. E a outra é tudo que o senhor me pedir, pede pro marido, porque eu não sei fazer uma coisa e ele fazer outra. Eu e ele, a gente é um só, então eu quero que ele, se é para nós ir embora fazer missão na África, por exemplo, ele também esteja feliz indo para a África comigo, passar fome lá, porque é o que a gente Isso é pensa que essa importante. missão é só isso, É né? só isso. E aí eu, tá.
Daí naquela semana eu fiquei assim, alerta. O que que o senhor vai mandar fazer? Vender? Não vendo? Só que eu não falei pro meu esposo disso tudo, que eu tava vivendo ali. Eu fiquei em alerta. E daí naquela mesma semana, Deus já começou a dar sinais pra mim que eu iria para a política. Eu me lembro que naquela semana eu fui para uma lotérica pagar uma conta. E aí eu encontrei uma pessoa que era crente e era da política e não tinha uma boa imagem, assim, em tese, né, para nós de fora, porque ele era crente e político. Então, em tese não seria de Jesus, só que hoje eu já penso diferente, né? E aí ele olhou para eu me lembro que eu encontrei com ele na fila assim, e eu pensei, bah, eu tenho que me esconder dessa pessoa, é da política, né? Não é de Deus essa pessoa. Então eu vou me esconder. Eu tava bem atrás dele e ele tava numa ligação falando que ia montar um partido. Meu Deus, ainda falando em política. Aí eu pensei comigo assim, agora eu vou me esconder dele. Eu vou sair de trás dele, eu vou ir lá para a última pessoa da fila que ele não vai me ver. E ele me conhecia, ele conhecia minha mãe, conhecia. Daí ele desligou o telefone. Quando ele desligou o telefone, que ele virou, por eu ter ficado, ter sido a última, foi mais fácil para mim ver. Aí ele fez uma gritaria de onde. E aí, Veridiana, como é que tá tua mãe, pastora Ruth? Como é que vocês estão? Daí saiu de onde ele estava e veio. E eu envergonhada ali, constrangida, né? Porque eu não podia deixar que me visse como político, né? Sim. Eu era crente, Cultura, né? eu era religiosa, eu era de Jesus, né? E eu tô desconfortável. Ele disse, o que tu anda fazendo? Ah, tem uma empresa, um escritório aqui no centro, né? Bah, guria, tu tinha que vir pra política. Daí eu falei, bah, pastor. Ele era pastor. Ai, eu vou até dizer pro senhor, eu vou entrar numa missão agora, eu vou entrar, eu acho que Deus até vai mandar eu embora de Sapucaia do Sul. E detalhe, né, política não é de Jesus, eu falei pra ele. E ele, não, irmã, é de Jesus sim, é nós que largamos a política pros outros, ele é de Jesus sim. É isso. Eu falei, não, não. Daí ele ficou ali um tempo conversando comigo e eu até nem paguei a conta e fui embora, porque eu fiquei, né, desbaratinada ali. E quando eu tava atravessando a rua pra ir pra casa, eu comecei a dizer, ô Jesus, olha só, tudo menos a política, tá? Eu falei África, eu falei outros lugares lá, Nordeste, né? Não. Não é na minha cidade política, não, isso daí eu, na hora, o Espírito Santo me repreendeu. Pra mim ficar quieta, né? Daí eu falei, tá, então eu preciso, vou fazer o seguinte, Senhor. Se for a política, eu falando ali, o senhor vai falar esse mesmo assunto com meu marido. Lembra que eu combinei com o senhor? E eu não vou tocar no assunto. Passou 15 dias. A lá, Gideão. Aham, passou uns 15 dias e tudo mais. O meu esposo chegou na nossa empresa. Morto, não vai ter noção. Se ele tá me vendo, ele vai lembrar disso. Tu não tem noção, amor. Encontrei aquele irmão que conhece tua mãe lá na fila da Lebs. Eu falei, que irmão, amor? Ah, tava lá, eu tava pagando, fui pagar a conta da minha mãe. E ele me disse que falou contigo faz uns 15 dias atrás. Da onde tu viu? Na fila da Lebs. Eu falei, fila, senhor, de novo? Não dá mais pra ir pra fila pra lugar nenhum, né? E ele disse assim, engraçado que ele te disse que convidou pra te concorrer dentro da política. Eu falei, sim. Daí eu, na hora, já me gelou, né? Meu Deus. Eu falei, Senhor, é para esse lugar mesmo. Eu falei assim, mas eu tenho uma salvação ainda. Minha mãe é pastora, ela vai dizer que não é bom, não é de Deus, ela vai dizer o contrário, né? Ela vai me salvar disso. Eu falei, não, amor, realmente eu não falei, porque eu e tu não gostamos de política, a gente já teve experiência, vimos que não é de Deus e hoje a gente tem uma empresa, a gente tem um nome, não dá para nós envolver a política. E ele, olha, eu não quero saber de política, mas se tu for, eu acredito em ti. Sim, na lata, na hora. Daí eu falei, não, vamos conversar com a minha mãe, que ela é a nossa pastora, né? Mãe, tu acredita que eu recebi um convite 15 dias atrás? Pedi uma confirmação, orei, Deus mandou, falou pro Cássio, só que eu não sei se é de Deus, se é coisa do meu coração e do coração dele. E a minha mãe virou assim, filha, tá na hora. Nós temos que se envolver com a política. E eu vou estar do teu lado. Daí tá eu aqui, ó. Não escapei porque foram muitos sinais, né? Isso que eu resumi aqui. E a política, ela pode ser uma ferramenta de transformação ou frustração, né? Sim. O que faz tu acreditar que ainda vale a pena lutar por mudanças? Porque hoje fazer política no Brasil é muito difícil. Tu acorda de manhã e diz assim, cara, hoje é mais uma batalha. Então, como que eu venço essa luta diária dentro de mim? Eu tirei os títulos
eu tirei, assim, eu vou tentar falar, assim, de uma maneira que eu fique clara, assim. Eu olhei para essas posições, eu sei que são títulos, eu sei que são autoridades, eu sei que são lugares importantes, que nenhuma pessoa diz assim, Veri, tu tem noção que hoje tu é a terceira pessoa mais importante da tua cidade? Ai, aquilo chega até a me ferir. Como importante? Para mim, importante é Jesus. Não, tô falando na esfera de organização da tua cidade. É Hoje, uma se o prefeito engrenagem não tá, o vice tem que fundamental. se ausentar, é tu que comanda a cidade. Tu sabia disso? E eu, meu Deus, que responsabilidade, né? Mas na minha mente, como que eu trabalho assim, meninos? Eu tiro esses títulos e eu acredito fielmente que a política, ela é apenas uma ferramenta de organizar a sociedade. Mesmo eu frustrando ou não, ela não está aqui só para organizar os políticos, ela está aqui para organizar o cidadão que também não sabe o papel dele. E aí acaba se fundindo, confundindo. Eu não gosto do partido A e B, mas isso é política partidária. Então, hoje, um dos principais papéis do meu mandato é ensinar que a política pública, ela é o nosso dia a dia. Todos nós temos responsabilidades, os eleitos e os não eleitos. Toda a sociedade tem suas responsabilidades, tem seus direitos, mas tem seus deveres. E é assim que eu consigo sobreviver diariamente. O político, ele não é um deus, ele é um profissional que deveria ser um profissional, né? Mas ele é uma pessoa escolhida para gerir uma função dentro da sociedade. Então, quando eu me coloco nesse lugar de ser apenas uma profissional, eu sei que eu consigo vencer porque eu venci a minha empresa, então eu consigo lidar diariamente com aquilo. Eu boto um pouco de lado as minhas emoções e trago para a razão. É só uma função profissional que eu preciso entregar bem para o meu cliente, que é o cidadão. A lei, o direito dele que foi negado, eu tenho que buscar o direito dele. Então, isso é uma forma de me trazer mais fácil de lidar no dia a dia. E Não às sei vezes se é tu, assim, né? Mas é assim que eu tornei para mim. e às vezes tu lidar com isso também vai te trazer experiências boas e ruins, como tem todo mundo todos os dias. Eu sempre digo, política, ela tá presente em tudo. Quando tu compra 1 quilo de arroz no mercado, tu fez política. Tu tá fazendo. Ah, eu não gosto de política, então tu não pode viver. Não pode viver. Jesus, A que política, mais ela tinha é sem Jesus, política, né? a compra que tu faz, a política ela é a luz que tu Tu usa, a usa política é o buraco que tá na frente da tua casa, é a luz que o, precisa o trocar, asfalto que não o asfalto existe. que não existe, que existe, daqui a pouco já tem buraco. É o É pedágio que tá no política. lugar errado. Essa Exato. semana teve uma polêmica aí. O Hum. pessoal instalou um pedágio no lugar errado, daí foi acho que é o Cleitinho, aquele o senador. Eles foram lá e abriram um desvio. Isso é política. Eles foram lá e confrontaram um sistema, um negócio. A briga ali, a discussão, tudo bem. Mas era para garantir um direito da comunidade. Lutando por um bem, um bem que eu me refiro, o direito de ir e vir ali, que estava num lugar inadequado, numa cidade que não tinha estrutura. Tinha gente que precisava ir trabalhar e voltar, ficaria muito caro, era inviável. Era o interior. E aí, e não tinha. E esse pedágio não dava infraestrutura. O que eles fizeram? Não, então, já que vocês não querem sair, então a gente vai abrir um meio da população conseguir ir e vir para o trabalho. É gestão pura. Entendeu? É pura gestão. É, a gente precisa cada vez mais terem políticos preparados. Até para um vereador ele precisa ser preparado. Porque senão tu cobra algo que também não existe como daquela maneira que ele está E tem cobrando. coisas que o vereador tá querendo, como é que dizer, oferecendo uma solução que é do prefeito. Sempre, E não, quase Né? sempre isso hoje, acontece. Eu vou fazer tal coisa, daí tu vai olhar, não, não é tua função Tu isso, e tu tá vendendo legisla. uma mentira pro teu cliente. Tu não executa, tu só. É diferente. e hoje não existe algum projeto assim que abranja isso. Ah, tu só vai poder se eleger se tu tiver tal escolaridade ou Isso é uma discussão que provavelmente, de repente, os nossos netos vão conseguir avançar. Mas hoje, por uma cultura ter sido construída, porque o voto é livre, eu posso escolher sim aquela pessoa que eu acho que é assim, ela tá preparada. Aquela questão da construção inicial hoje é muito difícil de nós mudar. Mas a sorte é que eu posso votar em quem eu vejo se preparando melhor para a isso. função. Mas Entendeu? Mas não pode ser uma regra a isso. gente tem exemplos de pessoas que também não eram, como é que eu vou dizer assim, capacitadas, Uhum. tipo, a nível, tipo,
Ele não teve uma faculdade, ele não teve um ensino, e foi um grande gestor. Exatamente. E foi um bom gestor, porque ele tinha caráter, porque ele fez o básico bem feito, entendeu? E funcionou. Fora que tu vê essas pessoas, às vezes elas se perpetuam nessas funções. Por quê? Porque para o público dele, ele tá fazendo o melhor dele. O melhor dele. E aí foi aí onde eu também aprendi a respeitar um pouco mais que tudo isso que eu tô explicando para vocês aqui é a maneira que eu construí para acreditar na política. Mas essa é a minha verdade. Eu olho para colegas que construíram totalmente diferente, não convivo com eles dia a dia, mas foram reeleitos com uma bela votação e fazendo totalmente o oposto de mim. Mas para aquele público que votou, ele é o suficiente. E eles E acreditam aí eu nele. preciso respeitar isso, né? Então, Isso é democracia. isso é a democracia, né? Que está correndo um grande risco, porque as pessoas não querem mais respeitar. Existe uma militância de dois lados, esquerda, direita, extremista, e nós não estamos falando partidariamente falando. Não estamos. É que falta o equilíbrio para respeitar aquilo que é mais importante que nós temos no nosso país hoje, que é a democracia. Exatamente, é permitir que aquela pessoa. Eu converso muito com os meus colegas vereadores e a gente está com uma bancada bem, bem, bem boa lá, essa nova leva, onde a gente se olha e diz assim, pessoal, a gente não pode permitir entre nós aqui coisas erradas. Isso é o básico da ética, moral e caráter. No mais, vamos deixar cada um trabalhar. A discussão ela faz parte da resolução do problema. É lá fora, é ali no ringue, entendeu? Mas para de catar a coisa da vida do outro particular. O ringue é lá, na hora da sessão. Todo mundo E aí só parece. É isso aí mesmo. Se organiza, terminou. Não fica catando o que o fulano casou 2 vezes, então nós vamos botar lá, porque daí fala de princípio, mas casou 2 vezes. Sabe? E nem sabe a história da pessoa, os traumas que a pessoa viveu. Eu vivi muito essa perseguição que lá na minha vida do passado, ele fez tal coisa. É crente, mas estava lá dentro de uma casa de umbanda. Uma vez fizeram um vídeo para mim em 2020. Eu fui lá na casa de umbanda para atender uma necessidade, uma demanda, e me gravaram dizendo, lá, crente querendo voto dos pastores, e estava lá dentro do centro de umbanda. São cidadãos. E a luz... Que a política veio para mim atender a demanda da rua deles. E ser luz aqui, que tá tudo aceso aqui, é muito fácil, né? E aqui entra o ponto da religiosidade. Mas tu é cristão e tá no... tu tá ali pra atender... isso na vida da gente, que eu falei lá no início. Mas assim, meninas, eu amo ser vereadora e depois que Deus me contou outro mistério dele. Que teve no primeiro ano de mandato meu, eu falei, não, senhor, eu vou voltar. Eu acho que eu errei. A minha mãe errou, o marido errou. Todos erraram. Contei pro meu conselho, gurias, errei. E junto com o nosso conselho, eu falo das gurias, mas é um grupo, tem o nosso pastor Everson, hoje tem os nossos pastores, né, onde a gente congrega. Eu vou embora da política, eu vou abrir mão. Aconteceu alguns fatos que diziam sobre a minha vida, sobre a minha segurança. Eu falei, não, a minha vida está em primeiro lugar. Fui abordada com arma na cabeça. Eu falei, não, isso aqui não é para mim, Jesus. E aí, quando eu fui me refugiar no monte, 40 dias, eu falei, Senhor, eu preciso viver um sentido, porque para mim, vereador só fica apontando o erro, eu não tenho poder de solução, eu vim de uma veia empreendedora e eu quero executar, eu não quero legislar só, eu vejo o problema, mas minha mente já brota soluções para aquilo e o vereador não tem esse poder. Eu posso só apontar e dizer que precisa ser feito para o cidadão. E aí, no monte, Deus me revelou algo muito importante. Eu falei assim, minha filha, olha só, tudo é um processo. Mas se tu quer ver um sentido, deixa eu te dizer, até hoje eu sou um legislador. Eu falei, mas como assim o senhor é legislador? Gente, eu sou maluca quando eu vou para esses... Eu falei assim, como assim, Deus, que o senhor foi um legislador? Sim, quando eu dei as leis para Moisés, eu estava legislando para organizar aquele povo tudo bagunçado. Então eu legislei, minha filha, tu tá num lugar que eu também já fiz, então pega e usa isso. Vai criar leis para deixar para legalidade, daí onde eu criei a primeira lei, por exemplo, agora eu vou puxar para nós, né? Porque não pode fechar as instituições religiosas em tempo de pandemia. Minha filha, para de chorar e vai criar legalidades. O que está confirmado aí na terra vai ser confirmado aqui no céu. A lei é para dar legalidade e organizar a sociedade. Para de ficar me amurrinhando. Eu fiz isso. Eu faço, né?
Eu mando, então vai fazer lei, para de falar. Daí aquilo mudou a minha mente. Nossa, eu comecei a me amar, pá. E Sou o vereadora porque Deus foi, eu também sou. e legislar é que nem tu falou, é governar, é governar para Governo de todos cidade. ali, né? É Exato. que nem tu falou, a Vera é crente, mas o Estado é laico, Um Estado é laico, eu preciso entendeu? atender E o tu precisa ser uma excelente, ó, homossexual que tu senta lá na minha precisa frente, eu ser, preciso ouvir ele. e tu precisa ser crente, cristã Aham. ali, mas tu também precisa ser a vereadora que fala com toda a comunidade. Que nem tu falou, Exatamente. com o homossexual, Um o bandista. bandista, Óbvio que quando eles vierem agora, que não sei se vai ficar gravado, não tem problema, vocês verem, eu preciso que tu crie uma lei que vai deixar eu fazer os meus trabalhos lá na esquina. Bom, isso tu vai ter que procurar o outro vereador, tá? Agora você vai me é escrever isso, buraco, é isso, lâmpada, a vereadora tá aqui. Mas para é, outras coisas particulares da tua religião, eu não posso te atender. Não, é porque daí vai contra contra os teus os princípios. meus Isso. princípios. Exatamente. Eu sempre digo assim, ó, regras, Tanto é que eu tenho alguns pais de santo que me regras, seguem Olha e aí. gostam do meu trabalho. ó, regras a gente quebra, Sim, princípios jamais, princípios não pode. jamais, tá? Porque a regra é ela aqui, ó, cara, tá, vou comer uma bolachinha aqui e tal, essa é a regra. Não, vou comer 2 bolachinhas. Agora a gente não comeu nenhuma, tu vai ver, vai acabar o podcast, nós vamos detonar Não, isso aqui. depois. Tá entendendo? Nós vamos quebrar a regra. Vou levar até num potinho pra casa. Eu vou levar coisa Nós pra vamos, casa. nós vamos quebrar a regra, porque geralmente a gente come Sim, ou não come. Tipo, só um exemplo, né? Mas, tipo, a regra pode ser mudada. uhum. Agora, o princípio não. Princípio. E Jamais. é bíblico. Inegociável. E Entendeu? Então, o quer o princípio a coração gente. de Deus. Exatamente. Então, que nem tu tá falando. A gente vai legislar para todo mundo. É política pública. O que Pública. tu precisa? Né? Agora, quando tu quiser uma política direcionada pra tua religião, aí tu vai precisar achar Tem que ter um representante. o teu Eu representante. até ia falar sobre isso. Tu é uma pessoa que fala bastante sobre empreendedorismo, combate à violência contra a mulher. Qual dessas causas tu acha que tem hoje mais, que tem um impacto mais urgente hoje na tua cidade? Ou se tu quiser Eu também abranger. Outra. Eu sempre vou nortear dentro de uma bandeira que nós construímos ali junto com a equipe, né? Eu vou nortear sempre no emprego e renda. Todas estão baseadas se o cidadão ele está trabalhando, se ele está empregado, se ele tem como se manter, ele vai de alguma maneira conseguir viver, sobreviver para a gente ir organizando o resto da vida dele, a saúde, promovendo o restante, saúde, escola, segurança. Então eu norteio o nosso mandato sempre no emprego e renda, não é que a gente tem um grupo de vagas, a gente conversa com RHs. Eu acredito sim que o nosso mandato ele é norteado para que a pessoa ande sozinha. E a minha função de vereadora, de buscar a questão da saúde, a educação, é sempre aqueles complementos diários que a gente vai atrás. Mas emprego e renda é o que gera vida dentro das famílias. Uma vez eu escutei do Pablo, ele tava numa entrevista com um jornalista, né? E daí ele perguntou, tá, mas qual é o direito social de todo mundo? Daí a jornalista falou, é a vida dele, não? E é o emprego? Porque se não tiver um jeito de se sustentar, acabou a vida. Se É. hoje a cidade não se preparar para isso, não Pra tiver mais emprego, não tiver mais. Aí é onde a gente criou vários quadros dentro do nosso mandato, valorizando o empreendedorismo local. Então eu vou em loco para ouvir as demandas também, porque eles ali têm demandas, dificuldade. Como que eu posso ajudar para fomentar esse negócio, né? Porque eu fomentando uma empreendedora, ela vai gerar mais emprego. Isso. Então, a gente tem esses quadros de valorizando o empreendedorismo local, e a gente se comunica bastante para criar uma rede de vagas, mas também a gente já tem buscado maneiras dessas pessoas se profissionalizarem, né? De sair, porque muitas vezes é a falta do preparo, não é a falta do emprego, né? A falta, a oportunidade, a gente tem bastante no mercado de trabalho, porque a gente vai postar ali, tem 200 vagas numa empresa. Mas as pessoas não estão, às vezes não tem nem o segundo grau. Então, é uma cultura, eu vou falar da minha cidade, que a gente está ainda engatinhando para fazer as pessoas voltarem a estudar. Essas ajudas do governo são importantes, mas elas não podem ser para sempre, que daí isso cria uma cultura de me dar, me serve. A gente precisa fazer eles viverem, não sobreviverem.
E aí a gente vai aí de forma pontual tratar aquela mulher violentada, como que a gente vai fazer para isso daqui sair, como que a gente vai pegar a mão dessa mulher, como que a gente vai dar coragem para ela denunciar, criando emprego e renda para ela, né? Fazendo ela sair daquela, mostrando que existe uma outra vida. E Lazer, haver, esporte, saúde. e haver empreendedora, tá? Aquela Hum. que tá lá dentro de ti, que tu disse assim, eu acredito que tem um tempo pra viver aqui e tudo Hum. mais. Como é que tá os planos de carreira na política, assim? Veres Uhum. sonha, almeja a prefeitura, um Desde cargo. quando eu entrei, eu almejo a prefeitura. É, Olha aí. olha só. Desde quando eu comecei a entender o que era política pública, eu já mirei lá naquele lugar que eu preciso. Tanto é que às vezes me convidam, tu vai ser deputada? Não, primeiro eu Quero ser tenho um sonho. Eu preciso chegar naquela cadeira lá para mim executar o que eu preciso executar, né? Uau. Então, É como visão de propósito, né? é exatamente de para mim ver e não cabe eu ficar no mesmo cargo para sempre. Então, isso vai ser automático dentro do meu propósito de vida, né? Eu ser vereadora por um determinado tempo e, na sequência, sim, iremos a executivo, e na sequência, sim, iremos a deputado, na sequência, sim, iremos assim por diante. Porque nós precisamos andar. Isso. Eu sempre digo para a equipe, nós não vamos revolucionar a Sapucaia, mas aonde o nosso mandato passar, ali precisa ter a marca de organização, de gestão, de uma política que organiza a sociedade e de Jesus. Então, como é que eu vou passar se eu ficar sempre de vereador? Tem como, né, meninos? E se tu pudesse implementar uma mudança assim, imediata, se tivesse um poder de dizer assim, ó, sem burocracia, sem nada assim, o que que tu faria? Algo que tiver em mente assim, tipo, algo que eu preciso mudar mesmo, assim, Eu mudar ou a política mudar? O geral. geral. A gente, eu sonho agora sendo presidente da casa com a determinação pessoal do meu foco, que é de revitalizar a nossa casa, que desde que ela foi construída, ela nunca foi revitalizada. Eu vejo que para que ocorra menos corrupção, foi criado muitas barreiras e entraves para que a gente possa trabalhar. Então, eu sonho em achar um mecanismo que a gente garanta que não tenha corrupção, mas que facilite as ações mais rápidas para entregar o que o povo Tem precisa. celeridade Então, nos assim, processos. exatamente, porque o processo ele demora 6 meses para entregar uma emenda que eu trouxe para a população, porque passou por muito processo. Então, eu busco uma emenda num ano e às vezes ela gasta um ano depois, para poder evitar a corrupção, o desvio. Se criou esse mecanismo muito amplo, muito extenso, e para nós que queremos entregar rápido, mostrar uma política pública efetiva, isso nos atrapalha. Mas daí eu sei que é para também proteger daquele que não tem, né, essa intenção. Tá Então eu certo. mudaria, eu queria achar um processo mais prático para entregar o que Um precisa para a meio, população, um na meio parte de de execução. Exatamente. ser mais rápido e mais Vou orar, Deus, assertivo. tu tem que me revelar isso, tu me revelou tanta coisa, Olha mas aí, Deus ó. vai revelar quando. Mas só que Deus revela só quando tu assume, né? Então tem coisa que ele não vai me revelar agora, senão eu entrego antes do. Quando eu nem tô lá ainda. Quando eu for prefeito, um dia Deus vai me revelar isso. Amém. Eu tenho um desejo de entrar na política, quero fazer diferença, mas eu tenho medo de começar. Qual é o conselho que tu dá pra essa pessoa? Escolha uma pessoa de ética, caráter e se aproxima dela. Estude ela, faça voluntário com ela vai te dar todo o caminho. Ela vai te cortar muitos caminhos. Que daí ela vai te apresentar um bastidor, ela vai te preparar como. E eu tenho preparado pessoas na minha volta, porque eu só vou poder crescer quando essas pessoas estiverem preparadas, né? Então a minha dica é: quer entrar para a política? Mire o alvo, pesquise o político e se aproxime dele. Ele vai te ajudar a tu escolher as melhores portas, né, baseada em Cristo. Agora, existe políticos que não é cristão, Vere, e cumpre princípios? Existe, tá? Isso é fato. Porém, vou falar de mim novamente, vai chegar um ponto que quem rege a vida dessa pessoa, quem é o Deus que ela serve, vai conflitar isso. Então tem que ser muito bem observado isso, né?
Porque quando tu não conhece a luz da palavra, e tu não conhece, tu não tem um compromisso com Jesus, tu acaba negligenciando algumas questões de princípios e valores dentro da política. Eu tô falando de mim, é o que eu acho, tá? Então, se tu vai escolher, escolha dentro de princípios, valores, mas que seja cristão. Se tu quer seguir, né, essa carreira dentro, falando com o meu público cristão, né? Sim. Que conversa E poderosa. hoje a gente aprendeu, né? Busque a direção de Deus, busque ouvir a voz É dele. uma coisa que me chamou a atenção, tu falou várias vezes. Ah, tal situação. Eu não busquei a direção de Deus, eu fui pra. Isso é muito importante, né? Todos os dias eu lembro. E quando eu começo a decidir sozinha, a caminhada fica bem pesada. Aí o Espírito Santo me constrange, tu não me perguntou isso. No primeiro mandato que eu estive de vereadora, eu já queria ser prefeita na outra. E aí um dia Deus me falou assim: Tu já perguntou pra mim se eu quero que tu seja prefeita? Tu já perguntou pra mim se é pra ti ir pra vereadora de novo? Como é que tu tá organizando pra ser prefeita ou vice? Tu ainda me perguntou pra mim. E aí começa a dar os entraves no propósito. E aí, então, volta e meia, graças a Deus, Deus me pergunta: Tu perguntou pra mim isso aqui? Eu quero fazer da minha maneira, porque isso aí foi eu que botei na tua vida. Se tu tentar ir sozinha, tu vai afundar. E meninos, é como uma soma, é como uma conta de matemática. Ele te dá a visão e ele te dá a provisão. Amém. Se tu cumprir os princípios e perguntar pra ele. Pô, olha, pra mim ser presidente da Câmara era 99,9 que eu não seria. Mas quando eu tive uma conversa com Deus para ele me dar algumas respostas, eu disse assim: Senhor, para que essas respostas o Senhor já vai me entregando, se eu for presidente da Câmara, vai ser porque o Senhor já vai estar me respondendo isso aqui. E quando eu não fui a mais eleita, a eleita quando a votação dos vereadores da base que se elegeram, nossa, eu não era a primeira ali. Eu fui a mulher mais votada, mas eu não era a primeira. E era muito difícil eu ser presidente. Quando Deus organizou e houve paz e eu me tornei, já foi resposta para outros ciclos que eu já vou começar a cumprir. Amém. Amém. Isso é muito importante. Nós falávamos sobre isso hoje. E como é bom tu ter pessoas perto, né, que estão na mesma frequência, no mesmo pensamento. Porque o que que acontece? Vai chegar aquele dia que tu vai dizer assim, que tu nem percebeu, mas tu tá fraco, tu não consegue, tu não tem força pra orar, tu não tem. E essa pessoa chega e fala: "Ô, hoje nós estamos precisando orar. Ou hoje nós estamos precisando. Vamos sentar aqui, vamos ler a Bíblia, vamos falar um pouquinho mais de Deus. Vamos ver o que que ele está querendo dizer para nós a nosso respeito hoje." Então, é muito importante tu ter uma equipe alinhada contigo nessa parte também, Não andar né? sozinho. Não andar sozinho. O Theo Hayashi tem uma mensagem dele que ele fala assim, cara, tu tem que ter pelo menos 5 amigos para dizer assim, cala a boca, mentiroso. Chora Para. aqui, chora. Às vezes você vai dizer assim, mano, não faz aí, cara, tá Tá errado. Tá errando, entendendo? Vere, Ô meu, tu tá te Vere. achando muito artista. Exato. Vem pra cá, desce do salto, vem pra perto. E Entendeu? Deus me deu o primeiro deles, que é o meu esposo. Ele Muito é o primeiro, importante. ele é muito crítico e é difícil de a gente receber uma crítica. Eu chego em casa, quando eu vejo aquele silêncio dele, bah, amor, eu falei tal coisa em tal lugar. Quando eu vejo ele fazer aquela cara assim de não me responder no automático, eu falei, errei, falei errado, né? E ele, sim, amor, tu vai ter que dar uma puxada no freio aqui. Ontem foi um dia, né? A gente tem vivido dias intensos, assim. E ele olhou pra mim, que hora tu vai vir pra casa? Daí eu falei, bah, hoje eu vou às 11, eu tenho saído às 11 da noite de lá, porque eu preciso tratar, desenvolver coisa com a equipe e eu só tô cuidando da presidência, às vezes, e a equipe tá cuidando da parte do mandato. Eu falei, bah, hoje eu acho que eu vou às 10 da noite aqui com o meu chefe de gabinete, eu vou ter que planejar a semana que vem a quinzena. Ele olhou, olha, hoje é quinta-feira, é dia de culto, 7h30 tu vai sair daí, nós vamos se encontrar na igreja pra cear. E eu, opa, para tudo, né? Sacerdote aí, ó, Então, olha só, tem cuidando do assim, lar. 17, 19, 20, precisa ter. E ele é o primeiro. E Deus me deu ele. E junto dele, aí eu tenho meu grupo de conselho pessoal, tenho os meus pastores e tenho a minha equipe. E aí tu vai lá e tu diz pra equipe, assim, hoje tá todo mundo liberado e vai. Sim, exatamente. E, E cara, isso é honrar o sacerdócio dele, É, né? E quando tu a gente volta aos princípios de novo. E quando tu respeita os princípios, tu cumpre eles, né?
as coisas se resolvem. No outro dia tu chega lá e tu vê que não era necessário mesmo que tu ficasse aquele dia ali. Que era mais importante ter ido lá com ele, E é entendeu? muito comum a gente trocar rápido. Porque para todos os outros, eu não, amanhã eu vou nessa porque essa é a prioridade. Então, quando ele me disse, amor, a prioridade é Jesus. Larga tudo que tu tá fazendo e nós vamos ser. Aí, se tu não for, eu não vou. Eu ia reclamar, e na hora que eu ia reclamar, o Espírito Santo assim, ele tá cuidando da área, então tu vai, não tem nem que ouvir, era eu falando através dele. Tu vai agora, né? Não terminei na reunião que comecei ontem com o chefe de gabinete, mas é isso aí, é cumprir o princípio e dar a honra a quem tem que ter honra ali. E aqui entra uma frase que eu levo pra vida, né? Ninguém chega ao topo sozinho. Se chegou é porque fez algo errado no caminho. Ou seja, tu sempre vai ter alguém que vai te auxiliar, um marido, um amigo, ou um conselho de pessoas. Isso eu O levo pra ano de vida inteira. bando, meninos, é um bando bem seleto. Isso. E a gente vê que quando um cresce, todo mundo cresce junto ali. Isso aí. Mas cresce os desafios também. Isso. Daí eu tô apanhando, todo mundo tá apanhando aí. Se ninguém tá apanhando, eu tô Vamos apanhando, apanhar porque eu tô apanhando aqui. É assim, quer crescer, vamos É, crescer junto. Vai todo mundo é, ser beneficiado, mas quando apanha, se não tá doendo em vocês, não tá fazendo, então não é que estamos se apanhando faz certo. parte do corpo, tá? É, tem que doer. Tem que doer. Por exemplo, assim, o dedinho aqui ficou machucado, eu cortei. Eu vou botar aqui um remédio, o dedinho, né? E aí eu tenho que. Ele faz parte do corpo. Por mais que ele seja tão pequenininho assim, Pequenininho. ele faz parte do corpo. Ele cortado, a mão inteira vai sentir a dor. Exatamente. Eu não vou conseguir fazer isso aqui. Eu não vou conseguir fazer coisas que só o dedinho consegue fazer. Tá entendendo? Tem uma função importantíssima no corpo. Então, se eu arrancar fora, eu fico deficiente. E Deus E foi se eu tão não bom. curar, o resto apodrece. Então, Deus foi tem que. perfeito, ele criou cada parte para aquilo. E dentro do teu propósito de vida, Deus vai organizar um organismo vivo. Eu tenho aquele assessor que é o acelerado, que quando ele tá demais, assim, Deus, vamos trocar, me dá um mais desacelerado, Senhor. Daí lá é o Gabi, que ele tá aqui, daí o Gabi vem com aquela paz, assim, ai, tá. Tá, agora eu tô bem, agora eu preciso do acelerado porque ele vai fazer as coisas acontecer. Daí Pode dizer quem é o acelerado. o acelerado é meu chefe de gabinete. Ele, calma, agora ele tá mais tranquilo. Mas ele é aquele ponto elétrico que precisa fazer as coisas acontecer. Mas tem dia que eu não tô para aquilo ali. Tem E gente daí que Deus me dá um precisa organismo vivo. Tem dias freio que eu de mão. preciso parar tudo, me esconder na caverna com as meninas. Tem dias que eu preciso do meu esposo ali dizendo para tudo para fazer tal coisa. Tem dias da equipe para cada um. Tem dias que eles somem da minha volta. O dia não dá para falar com a Vera. E daí ele só vem, entrega uma coisinha assim e empurra na minha mesa. Por baixo da porta lá. Embaixo da porta, assim. E é o organismo vivo que Deus nos dá pro propósito, né? Ele dá, gente, ele dá a visão, ele dá a missão e ele dá as ferramentas. Isso. E se tu tá dentro de uma missão que tu acha que é de Deus e tá sem ferramenta, então não é de Deus. Que legal. E hoje, uma conversa muito poderosa. Demais. Não entendemos somente sobre a tua trajetória, né? Mas sobre a tua mentalidade toda por trás de uma líder que realmente faz, que age, que trabalha, né? Acho que a gente nem E falou de política, né? Mas é. me perdoe. Não, mas é que eu acho que a ideia do A ideia é essa. produtivamente é essa, é trazer o teu melhor para as pessoas. E às vezes o teu melhor é a tua história, é a tua superação, sabe? É como tu lida com aqueles problemas. É aquilo que eu acabei de falar aqui agora. Hoje nós entendemos a tua trajetória e mais importante que isso, a tua mentalidade por trás dessa líder que age, que sabe a hora de chamar a ajuda do mais elétrico Mais para a ajuda do mais acelerado, calmo. menos acelerado. É É Davi. exato. Quem é que vai tocar harpa hoje? É isso aí. Então eu acho que Tem o horas líder que a equipe liga. Pastora Danessa, dá uma conversada com a Vera, porque ela tá precisando. tá demais. Márcia, Mas- amiga, dá uma olhada ali. Mas é tipo isso, é tu saber isso. E eu acho que quando a gente mostra a humanidade para as pessoas, a gente se torna exemplo. E a gente sempre diz assim, o exemplo arrasta, né? Quer transformar a vida de alguém, seja exemplo. Forme discípulos e seja um espelho para eles, né? Alguém que eles possam olhar e dizer assim, pô, cara, essa mulher, a gente viu aqui alguns comentários aqui, né? Pessoal falando ali, vereadora de excelência, vários
vários comentários, uma mulher empoderada por sua natureza, estar aqui. Ah, Deve ser as amigas, né? a política ganhou você, uma grande guerreira. Não. Estamos contigo, Veri. Senhor. Um abraço para todo mundo que participou. Obrigado. Deixa eu agradecer aqui a Márcia. A Márcia, ela tem. A Márcia tá ali. Fundamental, né? A Márcia ela tem sido ponte para nós aqui, para trazer grandes convidados aqui, que realmente qualifica a nossa audiência aqui com essas histórias maravilhosas, assim. Então, é muito bom uma conversa. A gente sempre gosta de dizer Bate-papo, né? um bate-papo leve, bacana, né? Que com certeza vai fazer o dia de alguém mais E produtivo. com certeza já curte, comenta, compartilha, porque alguém precisa de esse exemplo de vida, de história que pode mudar a vida de alguém que. Dá pra entrar. Agora vamos falar da política. Dá pra entrar na política sem se perder. Isso. Dá. Temos pessoas boas, graças a Deus. Onde as pessoas podem encontrar o teu trabalho, se conectar contigo, saber das tuas iniciativas? Então, pode nos procurar. Nós temos o nosso site www.veridianapacheco.com.br, que me ajudando aqui. E o Instagram, né? Veridiana Pacheco Oficial, que ali é o nosso meio mais rápido de se conversar, de se achar. A gente tem uma equipe de pronta resposta, tem também nosso Facebook, que é Veridiana Pacheco, e ali vai encontrar os WhatsApp. Mas eu queria falar de números um pouquinho, né? Que isso, como uma boa empreendedora, eu preciso mostrar produtividade, né? Fale. Então, por exemplo, nos últimos 4 anos ali como vereadora, agora indo para o segundo mandato, a gente apresentou mais de 35 projetos de lei, fizemos mais de 25 mil atendimentos e encaminhamentos, né? A gente consegue medir isso, né? E mensurar através da nossa organização de gestão ali. Mais de 3.500 demandas que a gente teve um encaminhamento efetivo, né? Trouxe mais de 1.900.000 em emendas parlamentares, ou seja, o dinheiro que poderia ter ido para outra cidade, a gente conseguiu promover para nós através dos deputados, né? E aí, grande parte veio para saúde da mulher, esporte e lazer, e mais de 50 mil quilômetros andado com a minha vanzinha, que eu vendi meu carro na época. Como é que eu vou atender uma o van? povo? Que legal. Uma van escritório. Que foi assim, o diferencial. Nunca tinha tido em Sapucaia do Sul. É nosso gabinete móvel de rua. Que legal. E aí o diferencial é noturno. A gente até saiu na TV na época, lá em 2021. O que eu fiz? Eu pensei, pá, como é que eu vou me destacar como vereadora, né? Aquela empreendedora nata. Como é que o meu produto vai ser melhor que os outros? Porque ser vereadora é um produto, né? Eu preciso atender o cidadão que não tem como chegar até aqui. Então, na época, nós vendemos o meu carro, que era um carro que eu amava muito, por sinal, e compramos uma vanzinha pequenininha, daquela, né? Bem pequenininha mesmo, aquelas que vem de cachorro-quente, sabe? Aquelas tipo a Towner? Towner. Isso. Towner. Trocamos, tiramos os bancos, fizemos um escritório dentro dela e colocamos gabinete móvel. Então, uma vez por semana, a gente vai para os bairros no período da noite, justamente para encontrar aquele cidadão que não tem como ir até nós, às vezes é falta de dinheiro, trabalho o dia todo, e isso foi o nosso diferencial dos 4 anos. E nunca tinha tido, na história de Sapucaia do Sul nunca tinha tido. E hoje a gente já é modelo para outros, né? Deu certo. Que bom. Que legal. Bacana. E agora ela tá no hospital, né, meninos? 4 anos não foi fácil andar 50 mil quilômetros. A gente chegou ali no início de dezembro, ela fundiu o motor. E aí agora ela tá lá sendo reformulada para as novas edições começarem a partir de. E não veio um upgrade aí? Numa van maior? Uma Tupic. Pois é. Uma Tupic. Pior que o upgrade Pensei nisso, mas daí eu acho que é só quando eu for prefeita. Olha Eu aí. peguei um apego emocional nela. Ela é aquela van que ninguém pode dirigir ela. Quando dirige, ela reclama. E eu também. E aí os meninos pegam, ela já volta toda torta. Ela tá me reclamando que vocês andaram muito acelerado com ela, né? Então, assim, é uma coisa genial, meninos. Porque o bom vereador é aquele que ouve a sociedade. E nem sempre o pessoal vai na casa do povo. A maioria não vem, tem que ir até eles, né? Eu acho que quando tu faz algo pensando na pessoa, tu demonstra um amor, né? E quando eu acho que a maior marca do político tem que ser o amor
Tem por que ser. pessoas, né? Tem que Amar amar pessoas. servir pessoas. Eu acho que isso é uma grande marca, assim, do político, porque se tu não fizer isso, tu vai fazer por dinheiro, tu vai fazer por outras coisas. E acho que é onde o político se perde, às Se vezes. perde, exatamente. E aí, hoje, em termos financeiros, eu não tenho mais a minha empresa, hoje eu sobrevivo do meu salário, mas por incrível que pareça, agora lembrei que eu ia contar, eu ganho exatamente o que eu ganhava Viu? naquela madrugada, assim, sabe? Senhor, se eu soubesse que o senhor ia cumprir a risca, eu tinha pedido um pouquinho mais, né? Mas tem sido Dobro. suficiente, tem está tudo certo. E é bem isso, a gente ama servir pessoas. Inclusive, a gente tem um episódio aqui no podcast que a gente fala sobre o Jesus suficiente, né? Pastor Emerson Gomes Que teve aqui, a legal. gente falou um episódio incrível, recomendo para quem quiser assistir, entender um pouquinho sobre a suficiência de Deus. Ele tem um testemunho incrível ali naquele episódio. Eu vou assistir mais Amém. essa parte. Veridiana, estamos chegando na reta final, mas antes da gente terminar, eu queria que tu deixasse uma mensagem aí para quem quer não somente entrar na política, mas também talvez empreendendo ou de alguma forma impactar a vida das pessoas. Então, é uma mensagem simples, mas que de tão simples às vezes a gente se desvia muito rápido dela. Pergunte para Jesus sempre, né, o que tu vai fazer, inclusive no teu negócio. Não é à toa que as Mulheres com uma Missão tem o NUMEC, que converteu ali, a Márcia contou, né, converteu o nosso CPF. Então, assim, eu acho que o segredo de tu dar certo na vida, de tu viver o melhor dessa terra que tá na Bíblia, é tu perguntar para Deus. Pergunta para Deus. Eu posso dizer assim para vocês que em qualquer área, casamento, mãe, filhos, como Senhor, eu estou sendo uma boa filha. Conversa com Deus que ele vai dizer o que tu precisa se organizar, que tu não tá cumprindo o princípio de honrar o pai e mãe. Ah, mas eles não me protegeram. Honra não tem a ver se a pessoa cumpriu o que ela deveria, tem a ver com o princípio. Então, pergunta para Deus, que vai dar tudo certo na tua vida. Isso aí. É simples, mas que na grande maioria não faz. O básico bem feito, né? O básico bem E feito. a gente sai com um aprendizado aqui hoje. Tá com Grande. medo? Vai com medo mesmo. Não, E medo. pergunta para Deus. E pergunta pra Deus. Exatamente, vai dando. Senhor, tô ainda aqui, esse caminho, né? Dá uma conferida que ele responde. A palavra diz que a fé sem obras, ela é morta, né? Então, tipo, eu preciso ter fé, né? Para agir, né? Mas eu não posso agir também sem fé. Então, não altera a ordem dos fatores. Tenha fé, fale com Deus e depois vai e faz, Isso. né? Eu sempre, mesmo. exatamente, eu sempre digo assim, ó, pare de tentar e faça. Começa a testar. Não Troca- é sobre prazer, é sobre Exato. fazer. É sobre fazer. Eu sempre uso essa analogia. Me presta essa caneta aqui. Eu gosto de usar essa analogia. Tenta deixar cair a caneta. Ó, vou tentar. Tentar não existe. A caneta caiu. Por quê? Fazer é fazer. Atitude, né? Entendeu? Então, quando eu tento, eu penso em fazer e não faço nada. Então, quando eu faço, quando eu testo, pode dar um resultado ruim, né? Mas eu vou tentar, eu vou testar outras formas, né? Até porque- Até chegar no resultado que eu quero. Até para fazer acontecer, quando se tu não agir, não tem como Deus Não tem organizar o como. resto. Deus só fez Pedro andar sobre as águas porque ele tirou o pé do barco. Saiu. Então, assim, às vezes é incrível as pessoas dizem, vereador, eu comecei a agir dessa maneira que tu falou. E incrível, as coisas começaram a acontecer. Não, é que Começou a se começou movimentar. a se movimentar, daí Deus, tu deu a liberdade de Deus começar a fazer. E olha ali na frente, quando tu pensar que vai afundar, só estende a mão que ele vai te segurar. Vem, minha filha, sobe aqui de novo e vai de novo aqui, que vai dar Bem tudo assim, certo. né? Isso aí. Gente, obrigado pela audiência de todos vocês, mas antes, deixa eu deixar um recadinho bem Fala. importante aqui. Se esse episódio, né, você curtiu, não esquece, tá? Compartilha com o maior número de pessoas que você puder, manda para aquele amigo, manda, ó, sabe aquela tia do WhatsApp,
A tua mãe, deixa eu dar um recado muito importante, manda pra ela mandar pra aquela amiga amanhã de manhã, junto com aquela mensagem de bom dia, com o gifzinho aquele que vai ser bem legal. As mães mandam gif. Vocês recebem gif das mães? Ah, todo dia. Eu recebo todo dia da minha mãe. Então, Uma florzinha. Vou dar uma dica. Quer melhorar de verdade o dia dessa pessoa? Manda esse episódio, o linkzinho lá, tá? Manda pra essa pessoa pra ela assistir esse episódio. Compartilha com o maior número de pessoas que você puder, porque eu tenho certeza que a vida de alguém vai mudar depois que ela assistir esse episódio. Muitas lições por aqui. Então, dada essa dica, outra dica muito importante. Não esquece de seguir a gente, né, Igor? Isso aí. Segue a gente nas redes sociais, porque lá sempre rola um conteúdo exclusivo e vem muita novidade por aí. Então, se você quer ficar por dentro de tudo, já segue lá no Instagram, Podcast Produtivamente, SR Júnior Ribeiro, Senhor Júnior Ribeiro, @Igor Rig, e também o Princípios Digitais. Você que quer uma oportunidade de fazer uma renda extra, ganhar um dinheiro legal, empreender, tá? Grandes formas de você fazer ganhos com o digital. Lá nesse Instagram, link da bio, lá tem um curso incrível do nosso querido amigo Igor Rig. Então corre lá no @Princípios Digitais, e também não esquecendo da nossa querida produtora Desígnio, que produz esse podcast, também produz o da VidaCast, que eu recomendo você assistir, porque sempre tem uma história muito legal lá. O lema deles é conhecer histórias e fazer histórias conhecidas. Então, convido você a assistir lá da VidaCast no YouTube, do nosso amigo Dilson Gomes. E, gente, não esquece também de entrar no nosso site lá e conferir um pouquinho do trabalho da Produtora Desígnio, www.produtoradesignio.com.br. Isso aí, Igor. Isso aí. Quase faltou fôlego aqui, né? Vamos lá então para mais. Deus abençoe a sua vida. Uma semana, um final de semana abençoado a todos aí. E Nath, obrigado. Corta!